Olá, gente. A graça e a paz do Senhor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, por onde quer que você esteja nos vendo, no momento que você esteja nos vendo. Quero desejar aqui a superabundante graça do Senhor sobre a sua vida, a paz que excede todo entendimento do nosso Senhor e que nós queremos aqui hoje trabalhar um pouquinho um derivado, né, da série Milagres. Originalmente a série ela tem 7 sessões, tá? Foi programada para ter 5, mas surgiram algumas coisas aí nos estudos, então foi para 7. E no meio dessas 7 sessões, né, surgiram aí alguns que a gente chama de spin-off, né, ou seja, um derivado da série. Alguns pontos, algumas abordagens que a gente não consegue trabalhar dentro da série propriamente dito. Então eu derivei, né, isso daí para a gente poder trabalhar alguns aspectos, né, que não seria possível dentro da série em si. Tá? Então hoje eu quero apresentar para vocês aí um spin-off, né, dessa série e já vou apresentando aqui para vocês o nosso tema de hoje. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa chave para milagres, né? Que os milagres de Deus aí aconteçam na nossa vida. Já adiantando, tá? De forma alguma nós queremos aqui limitar o Senhor, né? Aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está por fazer nas nossas vidas. De maneira nenhuma limitar, né, aquilo que Deus pode fazer. Né? Eu não estou dizendo que é só por meio da obediência que Deus age. Estou dizendo que essa é uma chave. É certamente uma chave poderosa, uma chave importantíssima, né, um pilar aí no nosso relacionamento com o Senhor nessa questão de obediência. Mas Deus ele trabalha de suas infinitas maneiras, né, tem seus métodos, sua soberania, né, em atrair, em resolver situações, em prover, né, para algumas pessoas, para algumas vidas, né, aquilo que lhe apraz, aquilo que está dentro do seu plano soberano. Mas eu acredito aí que a obediência ela é uma chave poderosíssima, né, para nós vivermos aí milagres, né, para uma vida de milagres no Senhor. Então nós queremos hoje trabalhar um pouquinho esse tema de obediência. Eu quero mostrar rapidamente para vocês, né, como é que essa chave chamada obediência, ela é poderosa, né, para a gente desfrutar aí de milagres do próprio Deus. Então, o nosso texto aí, você está vendo um texto aí na tela, João 14, 21. Tá? São palavras aí do próprio Senhor Jesus, né? Então, esse verso 21 ele diz o seguinte, ó, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Então, olha só aí que interessante, né, já nessa primeira parte, essa conexão entre obediência e amor. A gente já chega aí. E o verso continua dizendo o seguinte, e porque me amam, serão amados por meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Tem algumas versões, né, que trazem aí o termo e me manifestarei, tá, a cada um deles, né? Então Jesus ele está, na verdade, falando aí um pouquinho dessa questão da obediência à sua palavra, né? Linkado com essa questão do amor. Eu acho isso muito, muito, muito impressionante. Né? Você tem uma questãozinha aí, talvez se eu perguntasse isso, né, para você, provavelmente você diria que sim, mas você ama o Senhor? Né? Eu acredito que a grande maioria das pessoas responderia sim, eu amo, né? Bom, então deixa eu me perguntar sobre uma outra ótica, né? Essa questão do amor. Você é obediente à palavra do Senhor? E aí a gente já começa talvez a ter algumas dúvidas, algumas negações, porque são perguntas que trazem respostas diferentes, mas que dentro do texto de João 14, 21, elas estão atreladas uma na outra. Né? Você vê ali em João 14, 21, né, que o nosso amor ao Senhor está atrelado à obediência. Jesus está dizendo em João 14, 21, olha, aquele que me ama é aquele que obedece a minha palavra, que guarda as minhas palavras, né, e as pratica. Ou seja, está falando de obediência. Né? Então, se eu amo, eu obedeço. Então, são perguntas aí que talvez, às vezes a gente, né, você ama o Senhor? Ah, sim, sim, sim. Bom, mas você é obediente à palavra do Senhor? Essa é a mesma pergunta. Né? Oh, bom, veja bem, né? E aí começam a surgir até desculpas, né, da nossa parte, quando a gente pensa nessa questão de obediência. Olha só em 1 Samuel capítulo 15,
Então, nós temos ali uma desobediência direta do rei Saul em relação a uma ordem, né, específica do Senhor, nessa ocasião de 1 Samuel 15, né? E a resposta de Samuel para a desculpa de Saul ter desobedecido é justamente essa. O Samuel pergunta, né, ao rei Saul na ocasião ali: o que agrada mais ao Senhor, né? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Olha só que interessante, né? O que Samuel está dizendo, ensinando ao rei Saul aqui, né, diante da sua desobediência. Né? Olha, Deus não está tão interessado assim, no seu sacrifício, nos holocaustos ou nas ofertas ali dos animais, né? Nós estamos falando aqui num contexto ainda de Velho Testamento, né? De Antiga Aliança. Olha, Saul, Deus se agrada mais, né, quanto se obedece à palavra dele. E nessa condição aqui, tá específica, né, nessa passagem, depois você pode ler com mais calma, você vai ver que Deus dá uma ordem específica, né, a Saul, dizendo assim: olha, Saul, quando você chegar diante dessa batalha, você passa tudo ao fio da espada. E parece que Saul quis né, reservar o melhor para o Senhor, e ele dá uma desculpa ali, né, de que o melhor rebanho seria ofertado ao Senhor e tudo mais. Nós vamos ver aí ainda dentro do que nós estamos conversando aqui hoje, que na verdade ele teve medo, né, medo, um líder com medo de perder o seu povo, e por isso ele foi rebelde, né, ele foi desobediente à palavra do Senhor, mas a gente já chega aí. Tá? Então nós vemos aí então essa obediência como uma chave para milagres. A obediência, ela agrada mais ao Senhor, né, do que qualquer tipo de holocausto, de sacrifício, né, que a gente possa fazer ou dar ao Senhor. A obediência à voz dele é isso que ele requer, né? Essa é a chave aí para vivermos milagres, né? Em muitas situações, isso daí nós vamos perceber isso daí na nossa caminhada com o Senhor, tá? Em muitas situações, né, existe um grau de dificuldade quando o Senhor nos dá um comando. Tá? Não são todas, mas há situações extremamente complicadas. Né? Vai exigir fé, coragem, ousadia. Muitas vezes não fará sentido, né? Outras vezes vamos achar que é loucura, né? Ou até mesmo que será o nosso fim. Já vou mostrar para vocês algumas histórias aí de que nós estamos afirmando aqui é verdade. Né? Exige fé, muitas vezes, coragem, muitas vezes não faz sentido, muitas vezes gera medo em nós. Por isso esse grau de dificuldade, às vezes, de seguir ao comando do Senhor. É fácil seguir comandos que a gente consegue enxergar que eles são benéficos para nós, a gente já vê o fim, né, e vê que tudo vai dar certo. Agora, quando Deus nos dá um comando, esse comando a gente não está no controle, a gente não consegue observar o fim, né, parece que uma vida de obediência ela não se torna algo tão simples assim. Ela vai exigir fé, coragem, vai exigir ousadia da nossa parte, né? Enfim, certamente quando obedecemos, as portas dos milagres de Deus são escancarados bem na nossa frente. Desfrutar de uma vida de milagres é estar fundamentado, né, alicerçado aí, realmente solidificado numa vida de obediência. Tá? Nós voltamos aí para João capítulo 15, né, e esse famoso versículo, né, Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. O que Jesus está dizendo aqui? Que nós podemos pedir o que quiser e nos será dado? Jesus está falando aqui sobre obediência. Se a minha palavra permanece em vocês, então vocês são obedientes a ela. Aí sim, então, se a minha palavra está em vocês, vocês são obedientes a ela, então há um alinhamento com a sua própria vontade. E, portanto, lhe será concedido. Quando há esse alinhamento entre a palavra de Deus e a minha vontade, então, muitas vezes as orações que fazemos, os desejos que temos, até os milagres que estamos buscando, né, da parte de Deus, estamos esperando em Deus, né, esperando o Senhor manifestar Ele, é concedido a nós, né, quando a gente realmente permanece nessa palavra do Senhor, essas palavras permanecem em nós, então há esse alinhamento, há essa obediência, né, e então nos é concedido. É isso que João 15, aí, né, mais um verso aí, está nos afirmando.
Bom, vamos para alguns casos práticos aqui, tá? E como eu disse, às vezes exige fé, às vezes exige coragem, né? Olha só a obediência de Abrão ainda, né? Você vai para o escritor de Hebreus, capítulo 11, você vê ele dizendo o seguinte, né, na galeria dos heróis da fé. Por que que Abraão ainda é colocado, né, como um dos heróis da fé ali, né? E diz o seguinte, Hebreus 11:8, pela fé Abraão obedeceu, né? Então olha só, ele só obedeceu pela fé, quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Se você voltar em Gênesis, você vai ver, né, que Deus dando esse comando a ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então exigiu fé, exigiu coragem. Abraão não viu o fim de tudo isso. Abraão talvez não entendesse o que estivesse acontecendo, mas aí ele sai, ele obedece, ele vai viver milagres extraordinários no Senhor, né, a partir dessa obediência dele. Você vê em Gênesis 17, Deus mais uma vez afirmando a ele, né, reafirmando, na verdade, a aliança que Deus tinha com ele. Deus usa esse termo em Gênesis 17:1, né? Diz que o Senhor lá aparece ele e fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus está dizendo a Abraão? Olha, Abraão, obedeça a minha palavra, né? Siga os meus preceitos, obedeça aquilo que eu estou dizendo, e você vai ver que grandes coisas, né, eu vou fazer por meio de você. Então você pega toda a trajetória de Abraão e você vai ver, quando Abraão obedece, ele vem a ser chamado então Abraão. Deus muda o nome dele ali em Gênesis 17, né, nos versos 4 e 5. Ou seja, agora esse homem ele está ali pronto para viver um milagre, né, para ver o cumprimento da promessa. Ele seria pai de muitas nações, né? A Bíblia diz ali, se você estudar o livro de Gênesis, que ele seria, ali na verdade, dele procederia, né? Muitos reis, muitos governadores, muitas pessoas importantes, muitas nações sairiam de Abraão, né? Abraão obedece e veio a ser chamado de pai da fé. Então você vai lá em Romanos 4, quando Paulo está escrevendo sua carta aos Romanos, ele se refere a já Abraão como pai de todos aqueles que creem, né? Portanto, pai da fé. Então você vê os milagres que Deus foi fazendo por meio desse homem. Em Gênesis 21 você vê ali o start, né? O início, o filho da promessa, né? O milagre ali chamado Isaac, realmente, na qual Deus tinha prometido. E é interessante que mesmo quando ele é posto à prova, você vê isso aí em Gênesis 22, no capítulo seguinte, o que Abraão faz? Quando a Deus prova, né, a vida dele, prova a promessa, na verdade, né? Mais uma vez ele resolve obedecer. E eu acho extraordinário, né, a versão NVT ali, a maneira como ela coloca os versos 16 e 18, 16 a 18, tá, de Gênesis 22. Minha versão aqui diz assim, ó: assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu, olha só, e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei. Olha só, Deus aqui vai reafirmar, né, a promessa, o milagre que ia acontecer a partir da vida dele. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. E olha só como termina o verso 18. Tudo isso, ou seja, olha só que promessa extraordinária, né? Todas as nações da terra serão abençoadas por meio desse descendente, ou seja, por meio da obediência do pai, né, de Abraão. Tudo isso, diz o versículo aí, porque você me obedeceu. Ou seja, nós temos um exemplo muito claro aqui na vida de Abraão, que a obediência abriu portas para milagres extraordinários, né, que modificaria aí todo o globo terrestre. Né? A palavra de Deus está dizendo que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dessa semente, por meio desse filho, tá? Por meio da obediência, na verdade, de Abraão. Ok? Nós temos um segundo exemplo ainda, a obediência de Josué. Né? Josué, em meio à sua obediência, ele pôde, de fato, conquistar lugares impossíveis ali. Lembra daquela terra que emana leite e mel? Quando Josué está ali para atravessar aquele rio ali, né? Está para atravessar ali o Jordão e partir em direção a tudo aquilo que o Senhor tinha prometido para eles, Deus dá um alerta a ele. E o alerta está em Josué capítulo 1, né? Versículos 7 e 8. Olha só o que Deus está dizendo. Para ele ser forte e corajoso,
né? Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para outro. Algumas versões dizem nem para a direita nem para a esquerda, né? Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Resumindo o texto aqui, né? Deus está dizendo assim, olha, me obedeça. Obedeça a essa lei que foi dada ainda a Moisés. Tenha cuidado em obedecer cada aspecto dela. E então ele está dizendo assim, você vai viver milagres. Né? Você prosperará e terá sucesso no que fizer. Você vai alcançar os lugares impossíveis. Tudo isso por causa da sua obediência. Eu acho interessante quando a gente analisa algo retrospectivo, né, algo do passado, que a gente consegue ver o fim da história. Né? Então você vê, por exemplo, Josué, ainda no livro de Josué, está no capítulo 23, quando Josué já está no fim de sua vida, tá, ele já está pronto, né, para estar com o Senhor, né? Ele diz o seguinte ali, as palavras finais dele, né, a Israel, todo Israel ali reunido, ele fala assim, vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Ou seja, dá a entender aqui que Josué foi um servo obediente do Senhor. Claro que se você estudar o livro de Josué, você vai ver ali algumas batalhas sendo perdidas, né, em meio a essa conquista. Você tem um exemplo ali, né, talvez um dos mais famosos ali, quando eles vão pela primeira vez tentar conquistar aquela cidade de Ai, e ali é uma desobediência muito clara, né, com relação a uma ordem que Deus deu, então aquela batalha específica eles perdem. Então Josué vai atrás de quem pecou, quem desobedeceu, o que foi feito, quem tinha roubado, né, o que não era para ser pego, e então, depois disso, o Senhor certamente dá vitória a eles. Né? Então você vê todo esse processo, sempre que há obediência, um milagre está acontecendo. Né? A obediência é uma chave aí para milagres. Uma outra história, uma terceira exemplo aí, né, essa obediência de Naamã, né, você vai lá em 2 Reis 5, você encontra a história desse capitão, né, desse homem valente aí, né, leproso, né, a Bíblia identifica dessa maneira, e o profeta ali de Israel dá uma ordem muito clara a ele, né, Eliseu fala para ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes, e ele fica, diz a Bíblia, furioso. Né? Ele achou que o profeta ia vir até ele pessoalmente, ia fazer ali talvez uma oração poderosa, né? Enfim, talvez algo do céu ali aparecesse, mas não. A instrução foi simples, o comando que foi dado foi um comando simples, de se lavar, né? Mergulhar 7 vezes no Jordão. E então a gente vê ali, ainda no verso 12, né? Que os oficiais de Naamã chegam até ele e falam assim, olha, se eu tivesse pedido alguma coisa muito difícil, muito complexa, né? Eu costumo brincar, né? Se eu tivesse pedido para você resolver uma equação muito, né, complicada, uma integral, uma derivada, você não teria dado um jeito de resolver isso daí? Mas ele pediu algo simples, né? Para você mergulhar 7 vezes ali no Jordão e apesar da reclamação de Naamã, né, ele fala que em Damasco há rios muito melhores, muito mais limpos, né, para se mergulhar ali, e ele não poderia ir lá. Então você está vendo como é que a gente sempre quer dar um jeito, né, de desobedecer ao comando que é dado, né? Parece que aquilo que é mais aprazível aos nossos olhos é mais fácil de se fazer. Mas enfim, eu acho interessante que o milagre da cura aconteceu na vida de Naamã porque ele obedeceu. Graças a Deus pelos oficiais dele, né? Que insistiram com ele, que talvez abriram os olhos dele ali, mas ele vai lá, se lava, né, dá esses 7 mergulhos aí no Rio Jordão ali, e acho interessante aí, né, segundo Reis 5,14, fala que a sua pele ficou saudável como a de uma criança, né? Ele foi curado. Por que aconteceu o milagre da cura aí? Por uma obediência. Né? Seria muito triste nessa história a gente ver Naamã indo embora, ainda leproso, né? Só porque ele resolveu desobedecer, né? Não seguir um comando que talvez não fosse o comando que ele esperava, talvez ele esperava outra coisa. Né? Mas, mais uma vez aí, a obediência dando, abrindo as portas, né? Sendo uma chave para uma vida de milagres, para a gente experimentar milagres. Já prestou atenção também em João 2? Esse é o meu 4º exemplo aí.
a obediência dos empregados. Né? A gente fala muitas vezes naquele casamento, em João 2, sobre o casamento em si, sobre o milagre que aconteceu ali, que foi aquela transformação de água em vinho. A gente fala sobre Jesus, e fala até mesmo sobre Maria e sobre tantos personagens envolvidos ali. Mas você já parou para pensar na obediência dos empregados? Né, daqueles servos que estão ali? Olha só o que diz aí João 2, ó, a partir do verso 5, ok? Sua mãe, Maria, aí, né, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar, se referindo a Jesus, tá? Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, olha o comando dado, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, outro comando ao sacerdote, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções, diz aí o texto da palavra de Deus. Claro que eu vou conjecturar aqui, tá? Mas eu fico pensando, você já pensou se esses empregados tivessem enchido os potes com qualquer outra coisa que não fosse água? A gente não para pensar nisso, né? O milagre teria acontecido? Bom, se tivesse acontecido, então a expressão que hoje a gente conhece como fulano mudou da água para o vinho. Né? Certamente essa expressão é tirada desse texto. Né? Tal situação mudou da água para o vinho. Então a gente teria o quê? Fulano mudou do que para o vinho. É ou não é verdade? Né? Essa grande expressão que a gente usa hoje para muitas situações do dia a dia, não seria da água para o vinho. Né? Isso se o milagre tivesse acontecido. Porque eles fizeram exatamente como Jesus mandou, ou seja, a obediência abriu aqui as portas, né, para esse milagre da transformação. Né? Então, interessante, os empregados seguiram suas instruções, fizeram como Jesus mandou. Né? O milagre da transformação aconteceu, por quê? Porque houve obediência. Ok? Bom, um alerta interessante para nós, eu quero trabalhar um pouquinho esse aspecto aqui. O medo, tá? Ele pode ser um gatilho para a rebeldia, né? Para a falta de obediência. Ele pode ser esse gatilho, tá? Não estou dizendo que sempre é, pode ser. Tá? Por vezes, né, o medo nos envolve e a obediência dá lugar à rebeldia. João, o que você quer dizer? Eu vou tentar aqui te explicar a partir de 2 textos, ok? Do que pode ser. Né? Eu costumo dizer que aqui nessa questão, aqui nesse alerta aqui, tá? Nessa afirmação que eu estou dizendo, né, que o medo pode ser um gatilho para a rebeldia, a gente precisa de um pouco de discernimento do Espírito do Senhor na nossa vida para saber o que de fato está sendo gatilho para que a gente talvez não obedeça a um comando, seja insubmisso, rebelde. Aqui de fato eu vejo que é um fruto do Espírito, tá? Ou até uma manifestação do Espírito em nós para a gente ter esse discernimento. Aqui é necessário muito discernimento, olhar para dentro da gente, realmente pedir que o Espírito do Senhor realmente tenha misericórdia e nos ajude a identificar isso. Mas vamos lá. João capítulo 11 fala ali de um milagre que foi trabalhado lá dentro da série, o milagre da ressurreição, tá? Onde ali Jesus está querendo ir até a Judéia para ressuscitar Lázaro. Ok? Então ele dá um comando aos discípulos. Tá? E o texto está aí. Tá? João 11, 7 e 8. Depois disse a seus discípulos, então ele vai dar um comando, tá? E espera-se obediência por parte desse comando. Vamos voltar para a Judéia. Então os discípulos se opuseram, dizendo, né, que eles vão questionar Jesus. Mestre, ou Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o senhor vai voltar para lá? Olha só a declaração ainda de Tomé, no verso 16. Tomé, então, vai dizer, né, vai virar para a galera toda ali, para todos os discípulos, vai dizer assim, olha, nós vamos até lá também para morrer com Jesus. Ou seja, parece que há aqui uma intenção no coração dos discípulos de desobedecer. Eles não estão afim de voltar para a Judéia. Eles não estão afim de ir para Betânia, né, onde morava ali Lázaro, Maria, né, Marta, são 3 irmãos, né, pertinho de Jerusalém, ele estava a 3 quilômetros de Jerusalém, para Betânia. Eles não estão afim de voltar. Por quê? Porque eles estão com medo. Tá? Então o medo ele pode ser esse gatilho para a rebeldia. Um outro texto aqui, quando a gente volta naquela questão de Saul,
Saul vai confessar o seu pecado para Samuel. Olha só o que ele diz aí em 1 Samuel 15, 24. Ele fala assim, o mesmo padrão a gente encontra, né? Sim, pequei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor. Por quê? Pois eu tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Então parece-me que Saul teve medo, né? Um líder que acabou tendo medo da reação do povo devido ao que Deus tinha pedido para ele, né? Então ele preferiu desobedecer a Deus porque teve medo do povo, né? Medo que o povo poderia pensar dele, dizer dele, ou até mesmo, enfim, a fazer até mesmo contra ele, né? Então, note que são aí gatilhos para a rebeldia, né? Essa questão do medo. Se a gente pensar em termos práticos, eu não estou dizendo que isso é sempre, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso é uma regra, estou dizendo que pode ser. Nós precisamos de discernimento, mas essa é uma verdade. O medo, ele às vezes traz esse gatilho para a rebeldia. Tá? Quando você, por exemplo, alguém chega a você e seu emprego corre risco, ou então de dar a notícia a você que você perdeu o emprego, né, que você está sendo dispensado, por que muitos às vezes reagem com rebeldia ao patrão? Né, com rebeldia quanto ao encarregado, quanto à empresa, né, quanto ao superior dele ali? Ora, nada mais natural. Talvez não seja pelo fato de perder o emprego, mas nós sabemos que quando eu perco o emprego, propriamente dito, obviamente eu vou sofrer penalidades financeiras, né, e isso gera medo. Eu tenho medo de passar uma necessidade financeira, né, tenho medo de não arcar com as minhas responsabilidades financeiras. Então, algumas pessoas, né, às vezes agem com rebeldia, né? Então, entenda que há muitas situações na nossa vida de que às vezes a gente é insubmisso, a gente é rebelde, a gente é desobediente para com Deus, porque há medo no nosso coração, né? Abraão e tantos outros exemplos que eu coloquei aqui, quando Deus chama ele para sair da terra, quando Deus dá os comandos, né, a algumas pessoas, elas podem sentir medo, né? Simplesmente medo de sair do seu conforto, medo de sair da sua zona ali que é confortável, que é segura, né? E isso nos leva à desobediência, né? Ele é esse gatilho aí para a gente de fato ser rebelde para com o comando do Senhor. Então, por isso que eu disse lá no início, né, de que uma vida de obediência ela é uma vida de muita coragem, né? Quando o Senhor nos chama para fazer algo, nos coloca um projeto, nos coloca um empreendimento, seja lá o que for, o Senhor nos chame para fazer, ou nos chame para estar exercendo naquele momento, né? Vai exigir coragem, porque talvez o medo vai bater na nossa porta e esse pode ser um gatilho para a gente não querer obedecer, porque a gente tem medo de que não dê certo, né? Talvez Deus mande você orar para um enfermo, mas aí você vem aquela dúvida, né? Puxa vida, será que se eu orar, será que essa pessoa vai ser curada mesmo? Será que vai acontecer mesmo? A gente fica com medo, muitas vezes. Se eu abrir minha boca para falar de Jesus para essa pessoa, e Deus deu esse comando, Deus te falou algo ali no seu coração, e muitas vezes a gente é rebelde porque a gente tem medo, qual vai ser a reação dessa pessoa, o que essa pessoa vai pensar de mim, né? O que tal fulano vai pensar ao meu respeito, né? E até mesmo diante do nosso testemunho na sociedade. Às vezes há pessoas que têm um interesse de seguir a palavra do Senhor, mas vai passar por cafona, vai passar por né, um quadrado, ou alguém que não é dos anos 2020, né? Alguém muito retrô, muito arcaico, muito que ainda vive alienado, e tudo isso gera medo, medo de perder as amizades, medo de magoar pessoas, medo de quebrar relacionamentos, medo de chatear até pessoas às vezes que admiramos. Então a gente acaba sendo desobediente à palavra do Senhor, né? Quantas pessoas têm o seu chamado aí e estão protelando, né? Estão em desobediência àquilo que Deus pediu para fazer. Por quê? Porque tem medo, medo de faltar o recurso financeiro, medo de não conseguir fazer, medo de faltar capacidade, medo de tantas coisas. E isso é um gatilho para que a rebeldia, né, a desobediência à palavra do Senhor, ela se manifeste em nossa vida. Por isso que eu estou dizendo, isso é um alerta importante. Nós precisamos parar para pensar nisso e ter coragem, né, diante da revelação do Senhor, da palavra do Senhor, da promessa do Senhor, que o Senhor realmente diz para nós. A gente ser obediente, tomar cuidado para o medo não nos envolver, a ponto da gente acionar esse gatilho da rebeldia
e ficar, né, talvez desprovido, ou deixar de experimentar uma vida de milagres em Deus, porque o medo nos venceu. E então fomos rebeldes à palavra do Senhor. E aí incorremos nessa difícil situação, né? Você ama o Senhor? Oh, sim, eu amo o Senhor. Bom, então deixa eu lhe perguntar. Você é obediente à palavra do Senhor? Ah, ora, veja bem, é porque tem essa situação, essa outra, porque o recurso não aparece, é porque as pessoas corretas não estão aqui, ou é por causa disso ou daquilo. Então nós devemos aí estar com isso muito alerta dentro do nosso coração. Jesus está dizendo em João 14, 21, aquele que obedece os meus mandamentos, guarda a minha palavra, é esse o que me ama. Então, algo para a gente pensar aí um pouquinho. E só aí algumas considerações finais. Nós sabemos aí, né, Jesus teve uma vida de total obediência, né, ao Senhor. A salvação que nos é ofertada é porque Jesus resolveu obedecer. Né? Apesar de Jesus orar, né, Pai, afasta de mim esse cálice. Na mesma oração ele diz, né, seja feita, mas seja feita, né, a tua vontade. A gente encontra isso em Mateus 26 e Lucas 22, ali, aquela oração no Getsemane, né, de Jesus ali, que Jesus está dizendo assim, olha, eu gostaria de não passar por isso, gostaria de, eu tenho um outro querer, né, mas eu quero ser obediente, né, àquilo que o Senhor está fazendo, ao plano soberano do Senhor, eu quero obedecer. Tanto é que em Filipenses 2, né, diz que por essa obediência, né, por essa morte de cruz, Deus também o exaltou, né, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Né, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, quando Jesus desceu a maior humilhação ali naquela cruz, sendo obediente até a morte e morte de cruz, Deus também o exaltou acima de todo nome, acima de todo, não há no céu, na terra, debaixo da terra, nome mais poderoso que o nome de Jesus. Então ele também foi elevado, foi exaltado por causa da obediência. Okay? Por vezes o caminho da obediência é doloroso, é um caminho de renúncia, né? Vamos ter que abrir mão, é um caminho onde teremos que vencer o medo, é um caminho que pelos olhos naturais é loucura, mas que pelos olhos da fé é o caminho do milagre. E às vezes eu me pergunto, né, em determinadas situações, Deus, eu estou deixando de viver esse milagre, eu não estou experimentando uma porta aberta na minha vida. É porque eu estou sendo desobediente em alguma área, e isso está afetando eu viver essa vida de milagres. Então é um questionamento aí. Né? Você ama o Senhor? Ok, pela sua resposta. Você tem sido obediente à palavra do Senhor? Porque é a mesma pergunta. Aquele que me ama é aquele que guarda e pratica os meus mandamentos, diz lá o texto inicial que nós lemos, né? João 14, 21. E por fim, aí, note que esse mesmo versículo, né, ele termina dizendo o seguinte, Jesus fala, né, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Algumas versões que diz, me revelarei a ele. Ou seja, Jesus colocando ali que, olha, a partir do momento que essa pessoa que me ama, que é aquela que guarda os meus mandamentos, que pratica a minha palavra, eu vou me revelar a ela, eu vou me manifestar a ela, né? Eu vou trazer coisas extraordinárias na vida dela. Eu mesmo vou me revelar na vida dela de tal maneira que ela vai provar milagres que jamais imaginou, jamais sonhou, né? Vai ter essa vida onde o próprio Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo que está vivo, se manifestando na vida dela. Seja numa área de enfermidade, seja numa área talvez financeira, seja em área de relacionamento, seja em milagres de transformação, seja em milagres de ressurreição de sonhos. Há tantos milagres que nós temos estudados ali, né? Seja milagres de multiplicação, Jesus ali, milagres de libertação também, né? Jesus está dizendo assim, eu vou me manifestar, por quê? Porque há obediência por parte desse meu filho, né? desse cidadão que resolveu me seguir, né? Desse cristão. Ok? Eu quero ainda ter um minutinho de oração com você, né? Deixar essa questão, né? Você ama o Senhor?
você obedece à palavra do Senhor, né? Temos obedecido, temos sido obedientes aí à palavra do Senhor. Quero convidar você, por favor, a orar, né? Fechar os seus olhos aí por alguns minutinhos. Vamos falar, né, com o Senhor. Ok? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada vida que nos ouve, por cada vida que está assistindo, Senhor Deus, a esse vídeo. Que essa questão, Senhor Deus, de obediência esteja, Senhor Deus, latejando no coração. Pai, minha oração aqui nessa hora, Senhor Deus, é que o Senhor venha trazer um discernimento, Senhor Deus, a nós. Muitas vezes, Pai, nós iniciamos nossas orações pedindo, acordamos talvez pedindo por um dia abençoado, pedindo, Deus, pela resolução de desafios que virão naquele dia. E não há nenhum problema nisso, Deus. Nós contamos sempre com o seu braço forte, Deus, nas nossas vidas. Mas nessa hora eu quero convidar, Senhor Deus, a gente a refletir e talvez orar, Deus, um pouquinho diferente. Talvez olhar para o Senhor e perguntar, Deus, o que o Senhor está precisando hoje? Aonde eu preciso obedecer hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje, nesse momento? Quais vidas, talvez, que estão precisando, Senhor Deus, de alguma coisa, e eu vou ser esse instrumento. Eu vou obedecer, Deus. Qual é o chamado do Senhor? Qual é o plano do Senhor? Qual é o propósito do Senhor para esse momento na minha vida? E eu quero, Deus, aqui obedecer, Pai. Obedecemos, Senhor Deus. Talvez não seja uma tarefa fácil, mas fazemos isso, Espírito Santo, porque te amamos. Porque queremos, Senhor Deus, de fato, que o Senhor seja Senhor, Pai. E que nós sejamos bons servos, servos amigos do Senhor, servos que se relacionam com um Deus que é relacional, Senhor Deus. Mas ainda assim o Senhor é Senhor. Ainda assim o Senhor é Deus. E nós, Senhor Deus, somos seus filhos, filhos obedientes, Senhor Deus. E é isso que queremos para a nossa vida, Pai, nesse tempo. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos dê discernimento, nos dê coragem e enche o nosso coração com essa fé, Senhor Deus, que é capaz realmente de sair da nossa zona de conforto, de derrubar muralhas, essa fé, Senhor Deus, que sai e consegue enxergar, Deus, somente a palavra soberana do Senhor. Não dá tanto valor assim para os obstáculos ou para as adversidades, Deus, mas que vai em direção ao Senhor, Pai, em direção àquilo que o Senhor diz, que não negocia, Pai, os valores da sua palavra, porque, Deus, queremos ser obedientes até o fim, Senhor Deus. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Querido, Deus te abençoe, fica na graça, na paz e até mais. Valeu.